Boa tarde. Boa tarde para todos. Para quem está assistindo aqui ao vivo, para quem vai assistir no gravado, pois essa live vai ficar salva. Vamos esperar um pouquinho, né? Enquanto as pessoas vão chegando. Hoje nós vamos falar sobre divórcio energético e sexualidade, né? Acredito que a gente vai decorrer também sobre sexualidade. Nossa convidada de hoje é a Kelly Ferreira. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a câmera, gente. Kelly, boa tarde. Tudo bem? Vamos estar entrando aqui com a Kelly. A gente bater esse papo maravilhoso. Deixa eu ver aqui se conectar. Boa tarde, minha sobrinha maravilhosa. Tô tentando aqui te receber. Deu certo? Tudo Deu bom? certo. Tudo bem? Tudo bom, tia? Tudo maravilhoso. Maravilha. Conta aí as novidades. Tô Novidade? enviando aqui. Já tem tempo que eu não venho fazer live, já tem, sei lá, bastante Sim. tempo. A senhora está... Estou aqui enviando convitezinho para as pessoas, para os nossos amigos. Isso é muito maravilhoso. Como é que tá a princesinha Kelly? Então, conversei com ela para ver se ela fica lá no Ela quartinho. se segura um pouquinho aí, né? É. Beatriz, seja bem-vinda à nossa live. Ah, O Beatriz. assunto de hoje, boa tarde para todos, né? E cada um possa enviar o convite para os seus amigos, seus conhecidos, para que possa também, mas nós também vamos deixar gravado, para que outras e outras pessoas se beneficiem também com essa live, né? E a gente vai falar aqui sobre divórcio energético, né? E envolvendo um pouco aí a sexualidade, né? Mas também o divórcio energético é propriamente dito. Eu quero aqui me apresentar para quem não me conhece, sou Joselma Rocha, empreendedora e terapeuta em saúde mental, tá? Então, estamos também aí quase para terminar a formação em psicanálise. E isso é muito maravilhoso. Carlos, seja bem-vindo à nossa live, tá? Kelly também pode se apresentar. Então, Carlos estudou comigo no grau. Beatriz é minha querida vizinha, gente finíssima. Então vamos lá, para quem não sabe, a tia Josi é minha tia, irmã da minha mãe. Ela está agora lá em Fortaleza, no Ceará. E eu estou aqui em Maringá, no Paraná. Então estamos praticamente uma em cada lado. E eu sou fisioterapeuta com um olhar, uma abordagem na integridade do ser humano, né? Então, a gente se conheceu mesmo foi o quê? Foi 2021, né, tia? 2021. Isso. E aí, dentro do meu dia a dia, do meu trabalho, eu fui observando que muitas das coisas que estavam acontecendo no nosso corpo físico, as nossas dores, também tem alguma causa biopsicossocial. Então, isso tudo é o que vai norteando o meu trabalho no dia de hoje. E a gente hoje vai estar podendo trazer, né, um pouquinho desse conhecimento sobre o divórcio energético, como ele impacta, né, nas pessoas que desejam ter um relacionamento saudável, um relacionamento consigo e, consequentemente, um relacionamento com as outras pessoas. Então, fiquem à vontade para poder interagir.
Isso aqui é um bate-papo entre amigos. Isso. E à vontade aí para participar, para perguntar. Bem-vindo a todos que estão entrando, Itamar, Débora. Bom, eu, no decorrer, né, da conversa, eu quero falar um pouco. Essa não é a minha área, né? É a de bolsa energético, Tetra Healing. Boa tarde, Débora. Não é a minha área, porém, eu tenho um grande testemunho para contar sobre isso, né? Fez toda a diferença na minha vida. Eu conheci, assim, de uma forma, no momento que é bem crucial, quando nós nos conhecemos, né? Assim, no momento bem fragilizado da minha questão relacionada à afetividade, né? A parceiro, enfim. E o divórcio energético, logo que eu conheci a Kelly, ela já fez ali para uma sessão. Lá, no meio da praia. Lá na praia. Não sei se tu lembra, né? Eu lembro. Eu tava bem assim, gente, eu tava exatamente, não sabia mais o que procurar. Por quê? Porque eu tava num ciclo, né, vicioso, não sei como eu devo chamar, eu tava num ciclo de relações abusivas, a minha vida inteira. E para a glória do meu poder superior Jesus Cristo, que aquele ali foi o último, sabe? Porque, na verdade, era algo inconsciente, né? Aquele sistema de ciclo. E aí, quando eu conheço o Kelly, ela começa a falar, será? E aí, ali mesmo, nós fizemos. E naquele momento que eu conheci o Tetra Healing, ele foi, assim, uma ferramenta muito poderosa naquela hora, naquele momento bem crucial que eu estava vivendo. Eu lembro que eu já tinha me desconectado, procurado me desconectar espiritualmente daquela pessoa, né? Até porque eu sou muito ligada à espiritualidade maior, né? E aí, fisicamente também, porque eu já tinha percebido que me fazia mal, né? Eu já tinha percebido, na verdade, eu acordei naquela relação, que aquela relação estava sendo, eu estava recebendo como algo bom, mas que não era. Na verdade, era a minha criança interior que estava querendo aquilo ali. E que tudo que eu estava vivendo era fruto das feridas da infância, que ainda estavam tudo ali permeando, e que aquela relação tocou em todas elas, né? Ferida da rejeição, do abandono. E aí, eu sinto que eu consegui, né, ali espiritualmente, fisicamente também consegui me desligar da pessoa. E aí ficou como se unido, se você vai me explicar se fica unido, o emocional com o energético, né? Porque eu tentava me desconectar emocionalmente e não conseguia. E aí eu fui me fortalecendo, estudando sobre o assunto. Aí vi que possivelmente aquela pessoa era uma pessoa com um transtorno narcisista, que ele realmente quer mandar, quer te tem como um objeto, e quer comandar, e acha que você tem que ser dele. Então estava aquela ligação, aquele emaranhado tão terrível, que eu não sabia mais assim para onde ir. Mas sério, depois daquela sessão, é como se as coisas estivessem... Como não? Começou a se encaixar, sabe? Primeiro que trouxe paz para mim. Eu não estava conseguindo ter paz. Era como se tivesse assim... Eu estou falando da minha experiência e aí depois tecnicamente você explica, porque eu não sei tecnicamente falar, né? Vera, Joel, seja bem-vinda. Porque eu estou falando da minha experiência, o que eu senti, né? É como se ali, no primeiro, porque depois teve outras sessões online que você fez, né? Mas naquela primeira, lá na praia, eu já senti uma paz, em primeiro lugar. Emocionalmente falando, energeticamente, porque eu sentia como se fosse um imã que estivesse me puxando para lá, para ir buscar, entende? Para ir em busca do abusador. Porque, na verdade,
Então, era como se tivesse um imã me puxando muito forte e eu não estava entendendo bem, né? Você também é linda, mana. Então, assim, era um imã que me puxava para algo que eu sabia que estava destruindo a minha vida. Mas que, e depois da primeira sessão lá na praia, eu já senti uma paz. Como se diz assim, tô sentindo a emoção, tô sentindo a dor da perda, perdi a relação, né? Acabou. Porém, eu comecei a ter paz para conseguir olhar para o que eu estava sentindo. Sim. E ali, com as outras sessões, eu fui entendendo que não tinha só o sentimento, mas que tinha um apego. E esse apego é que eu fui perdendo, né? E parece que ao ir perdendo esse apego na continuidade das sessões, eu fui conseguindo administrar mais as emoções, né? Fui conseguindo administrar para ver realmente com outros olhos. E aí veio o entendimento, veio o se perdoar, o perdoar o outro. E aí foi um emaranhado de coisas. Mas eu vou deixar você falar um pouquinho, depois eu vou falando mais. Mas o que eu sei, gente, é que o divórcio energético funciona. E eu vou dar a palavra para a Tícia, que eu falo muito, viu? Senão o tempo passa. Imagina. Eu acho que a experiência, ela custa muito mais a explicar tecnicamente como funciona, sabe? Então, isso para mim é mais informação. Então, a gente está aqui falando do tema cura energética, ela identificando, liberando traumas que podem estar no nosso corpo e, de uma certa forma, dando não gosto de falar. Tá cortando muito a tua fala. Não sei, eu tô com a internet boa. Mas no sentido de alguma forma, a nossa alma, alguns desafios que a gente não aprendizado ali. Então, vamos começar lá do. Eu vou fazer o seguinte: vou desligar aqui meu Wi-Fi. Talvez seja o local que você tá. Deixa agora só no 4G. Tá bom. Vocês vão. Tá saindo melhor. Vamos dando feedback aí, gente. Então, assim, desde que a gente está na barriga da nossa mãe, está recebendo os imprints se a gente foi deixado ou não, se essa mãe passou por um desafio, se ela foi esposa. Então, tudo vai sendo captado emocionalmente por esse que está no ventre. Quando nasce, até o processo de nascer, depois que nasceu, foi parto normal, foi posse, vai deixando marca. Se por acaso o teu sistema interpreta isso como um trauma, você vai acabar no ciclo de criar esse trauma e liberar dele. Então, às vezes é muito comum quando você sentir ou receber, né, ali, sentimentos de abandono, se alguém bate com você, né, seus pais batem com você e falam assim, eu tô te batendo porque eu te amo. A tua criança, o teu ser, fala, se a pessoa ela me ama. Então, a tendência de você levar no futuro atrás onde os precisam para você ter amor é muito mais, porque a informação de amor que você e aí se é o e tipo, assim, talvez você não perceba, porque você não tem receptores para aquilo ali. Então, os nossos sentimentos,
elas criam todo no nosso corpo, na nossa pele. Então, quando você é criança, você é amamentado, você recebe carinho, você é dificilmente você vai permitir dado em algum nível. Porque você fala, não, eu não conheço, eu não identifico. Gente, eu não sei. Tem hora que corta, sabe? Deve ser o local também da casa, não sei. Não sei se você colocar fone de ouvido daria certo. Eu tô sem fone. Tem hora que corta muito. E aí fica meio para as pessoas entenderem, né? Não, filho, não, agora não. Agora que é corta. Mas, enfim, assim, vamos tentar pegar da parte, né, dos nossas emoções, do nosso e do nosso corpo, poder estar interpretando isso e estar atraindo situações, né? Então, como, poxa, eu passei a vida inteira, né, foi agredido ou qualquer coisa assim nesse sentido, é difícil virar essa chave se você não libera isso, né? O perdão é uma das proteções maiores que tem, sabe? Quando você faz o processo de perdão, quando você se livra daquela mágoa, daquele... Então, tem gente que vai através da oração, tem gente que vai fazer, conversar diretamente com Deus. E a gente fala muito disso justamente porque isso adoece o corpo. Quando a gente guarda essas emoções, guarda esse sentimento, guarda de uma forma inconsciente os traumas, eles são gerados de forma de doença. Então, a doença ela tem um caráter também de estar te auxiliando a liberar algo, a poder crescer com aquela situação que está desafiadora para você. Entendo. E, assim, está muito baseado nas crenças. E o que eu pude ver é que a questão do divórcio energético também, ele pode não necessariamente você deixar a pessoa. Você pode fazer um divórcio energético justamente para ter o perdão, para ressignificar algo que a pessoa tenha feito, mas continuar naquela relação, né? Pode acontecer isso. Assim, para quando a pessoa quer permanecer numa relação, não é tão indicado fazer um divórcio energético da pessoa que você está ali. Por exemplo, você está com seu esposo. Você fazer um divórcio energético não é, porque a chance de você começar a se desconectar dele aumenta. Então, assim... Então, seria uma limpeza energética, na verdade, né? Uma limpeza. Ou então, assim, eu estou tendo um desafio aqui com o meu companheiro, aí você pode olhar para esse desafio e não necessariamente fazer um divórcio energético. Porque o que acontece com o divórcio energético? Quando a gente se relaciona com o outro, a gente troca partículas de DNA. Então, você começa a sentir também coisas que o outro sente. Você começa a compartilhar sentimentos e crenças também com o outro. Por isso que é muito importante você ter clareza de que você se relaciona sexualmente, porque você vai estar trocando DNA. Então, vamos supor que esse relacionamento não está dando mais certo e chega ao fim. Aí, tá difícil de superar, o coração tá partido, aí é legal fazer um divórcio. É importante. Agora, se você quer continuar no relacionamento, não é indicado fazer um divórcio energético. Você pode olhar o desafio que você está passando com o seu companheiro. Certo. Você falou aí da questão da relação sexual, né? Uhum. E é algo muito profundo, porque ainda, mesmo com toda a informação que a gente tem hoje eu costumo dizer que você fica
desapercebido de qualquer assunto se quiser, né? Hoje as portas estão extremamente abertas, porque a gente sabe que o mundo da internet nos possibilitou isso. Eu digo até que a gente está... Muita gente tem essa mentalidade de dizer que nós estamos vivendo o pior momento, que não sei o quê. Eu não costumo ver dessa forma. Eu acho que se a pessoa diz que está no pior momento, é porque ela está fazendo da vida dela um pior momento, está utilizando das redes sociais de uma forma errada, eu não sei, né? Mas eu vejo que o campo hoje está muito vasto. Porém, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todo esse avanço, mesmo com todas essas possibilidades de nós aprendermos, eu vejo que ainda há muita ignorância das pessoas acerca desse assunto, de ter esse cuidado com essa conexão energética que há ao se relacionar, ao ter relação sexual. A gente vê que ainda é muito assim, desgovernado a vida sexual das pessoas. E aí elas tanto entram como saem e atraem e ficam emaranhados e não sabem que isso pode estar sendo de tanta receptividade energética de pessoas com quem elas se relacionam de forma aleatória, achando que está unindo ali apenas corpos. Vai muito além. Uma ideia. Como eu pensava, né, há muito tempo atrás, que era só uma união de corpos. Não, assim, pra você ter uma ideia, no Theta Healing fala que essa conexão com o outro fica durante pelo menos uns 7 anos. Você separou da pessoa, você ainda fica rodando, lembra da pessoa, se recorda. Se a pessoa lá fica triste, você de alguma forma sente. Justamente por essa conexão que a gente tem uns com os outros. Então, assim, vai realmente muito além, assim. Eu pude ver que a conexão emocional ela é muito palpável. Então, digamos que as pessoas elas sabem que vai ter a conexão física e emocional, até porque vem a paixão, né? Vem a atração física, vem todo esse processo. Mas a energética já não é algo tão perceptível. Se você não tem um conhecimento ou se você não está procurando entender esse lado. Se você não tem, é como a espiritual. Tem pessoas que não têm conexão nenhuma com o espiritual, né? Tem pessoas que ela acha que é só esse plano, esse mundo físico. Ela não transcende de nenhuma forma. Ali por não ter o conhecimento, ou muitas vezes por não querer, ou por não, digamos assim, ter apetite por esse tipo de assunto. Mas a gente sabe, e o energético é da mesma forma. Eu passei muitos anos que eu não sabia disso. Assim, da questão que estou me relacionando, vai vir um pouco daquela pessoa para mim energeticamente, vai o meu para ela. Por exemplo, nessa relação que eu estava saindo, né? Quando eu te conheci, eu senti literalmente como se eu fosse uma pessoa só entende quem sente mais palpável esse mundo energético, porque eu me senti como se fosse uma pessoa vazia, no sentido de quando eu conseguia, através das sessões e tudo, me desconectar e dizer assim, acabou-se, porque parece que era um lixo, entende? É como eu me senti como uma casa, que cada sessão que eu fui fazendo era cada cômodo que estava sendo limpo. E quando eu vi, aconteceu, digamos assim, limpei todos os cômodos, eu senti como se a minha energia, ela tivesse 100% retornado. Entende? É como se tivesse realmente, de alguma forma, mesmo estando longe, de alguma forma, né? Eu quero até saber se isso é possível. É como se, mesmo que o outro não quisesse se desligar de mim, estivesse lá ligado, pensando, ou desejando mal, ou desejando que voltasse aquilo outro, mas eu, na minha parte, consegui me desconectar, independente do outro, né? Porque
às vezes pode sim o outro ainda querer, ainda ficar procurando, mas eu entendi que eu que tinha que me desligar, eu que tinha que me desconectar, eu que tinha que liberar o que tinha que ser liberado, receber o que era meu. Foi assim que eu entendi. Sim, porque tem o divórcio energético é você limpa, né, essas informações, devolve para o outro, e tudo que é do outro está com você e vice-versa. E aí, quando faz isso, também faz o fragmento da alma. Espera tudo que é seu, que ficou em algum lugar, isso pode ficar através de alma, através de ficar assim, uma parte nossa, e aí dá essa sensação de que está faltando algo. É como se a gente estivesse faltando alguma coisa. Então, quando você olha para a gente e retorna para você, você completa, você né, mais viva. Ainda tem mais um porém. Se você libera ressentimento e libera ali raiva, qualquer coisa, consegue dar um passo além, consegue liberar esse sentimento, pode estar te conectando, porque às vezes a gente acha, só sexual a pessoa te conecta. Não, a pessoa se conecta com outra através do... Então, toda vez que você pensa atenção e você fica chateada, a pessoa sente aquela coisa assim, sabe? Eu tô bravo, tropeça, você tá mandando e a pessoa tá recebendo isso. É a mesma coisa quando você manda uma atenção para alguém. Você manda um amor incondicional, manda uma oração para alguém, pede para Deus cuidar dessa pessoa, as pessoas sentem. Elas se sentem mais em paz. É a mesma coisa que você ter um ganho psíquico com alguém. Então, quando você é capaz, já falava, né, perdoar, quando você é capaz de perdoar, entregar, entender para aquele processo na sua vida, você, aquela ferida que ainda estava aberta, ela pudesse sanar, curar. Com essa feridinha curada, mesmo que você cutuque, não vai mais ter, porque aquela ferida foi curada. Então, é bem isso assim. Então, quando eu brinco assim, quando a ferida está aberta e a gente não tem certeza, é aquela coisa, você toca, você ao mesmo tempo... Pensa aí. Oi, princesa! Deus te abençoe, minha princesinha. Angelina, seja bem-vinda. Então, quando você está com machucado, de repente você encosta, você não já tem uma reação. E aí, às vezes, no dia a dia, a gente fica reativa a algumas coisas. É porque você tem uma vidinha que precisa ser vista. Então, quando você está curado, você pode tocar e ela já não dói e você não... Então, esse tem a marca, mas não dói. Não dói. Você tem aquilo como uma experiência. Você tem aquilo como algo que você pode compartilhar com o outro, mas não uma... Então, isso é diferente. Então, você aprende para si e ensina para os outros com aquela marca. Então, eu vejo assim, que uma grande possibilidade que a gente tem, né, seja ela terapia energética, porque vou falar daquilo que eu faço hoje, né? Mas eu penso que canais de cura existem diversos. Deus é tão bom que permite que a gente se cure a todo instante. Tudo é cura. Através de um alimento é cura, através de uma palavra, uma oração. Eu peguei essa frase para mim, com você. E aí também... Mais uma, parece que o nosso vídeo está pausando. Pausou aí o nosso vídeo um pouquinho. Eu tomei essa palavra, desde que eu ouvi com você há uns meses atrás, acredito que foi com você. E aí eu coloquei que tudo é cura, né? Eu trouxe para minha filosofia de vida, né? E coloquei embaixo, tudo é cura, tudo é detox. Porque detox é cura, é limpeza, né? Então, isso é muito maravilhoso.
E outra coisa bem legal que eu vi que aconteceu também no nosso divórcio energético foi a questão do equilíbrio. Uhum. Tudo começou a se equilibrar, né? Emoção, sentimento, o acontecimento em si. É como se as coisas começassem a você ver as pecinhas e ir colocando nos seus devidos lugares. É o que eu penso assim, depois que você descobre, que assim, normalmente, depois que quando você sai da primeira sessão, você fala, não aconteceu nada, eu tô do mesmo jeito. E aí, daqui a pouco, passa assim alguns meses, começa a ver, nossa, essa situação me irritava. Agora eu não tô mais irritada. Nossa, eu ficava super irritada com isso. Agora eu já tenho uma nova percepção. Nossa, aqui eu ficava extremamente brava e furiosa. Muda, muda. Aí isso vai refletir em quê? Na tua abundância, vai refletir no seu trabalho, nas suas relações interpessoais, com os seus filhos, com os seus amigos. Então é muito interessante que você passa a viver uma vida muito mais leve. Você entende que não é porque você faz terapia, por exemplo, que você não vai ter problemas, desafios, mas não ficam mais rodando num nível assim de sofrimento agudo, sabe? Eu faço, ok, passando por isso aqui, tem um aprendizado. O que eu posso fazer? Como é que eu posso aprender da melhor forma? Isso. A gente sabe que ter desafios teremos, mas sofrer é opcional. Né? A gente consegue passar determinadas coisas com leveza. Sim. E para mim, aprendi bastante e o equilíbrio eu pude perceber o quê? Que naquela relação levou um tempo, um processo para mim construir as emoções, os sentimentos e a história com aquela pessoa. sim. Né? Levou um tempo, que é o que você acabou de falar. Às vezes as pessoas, acontece muito comigo, às vezes as pessoas vêm quer fazer uma sessão de terapia e acabou, resolve tudo. E não é assim. Por quê? Nem o Theta Healing, né? Nem a minha área com a qual eu trabalho, né? Terapeuta emocional e mental, nenhuma área vai ser dessa forma. Pode acontecer de na primeira sessão acontecer né? Algo assim como aconteceu comigo. A primeira coisa que eu senti na primeira sessão foi uma paz. Como quem diz assim, opa, encontrei mais um caminho, mais uma ferramenta que vai me ajudar, né? Porém, eu precisei caminhar mais um pouco. Então, foi o que eu percebi. Ferramentas também, né? Você foi tendo acesso a outros conhecimentos também. Você não ficou, por exemplo, recebendo a ação, cuidando da tua energia. Né? Você foi cuidando de você, você foi mantendo a sua casa limpa. Então, vamos dizer assim, entre aspas, eu entrei com a Isso, detox todo dia. Tudo é detox e detox todo dia. E você continuou com o seu processo. Então, independente de qualquer área, quando eu estou atendendo com fisioterapia, a gente libera uma articulação, a gente faz as orientações, mas cabe à pessoa continuar o tratamento dela. Então, você vai ter ferramentas para te auxiliando no dia a dia. Porque não tem como aquele profissional que te auxilia ficar todo dia. E aí você tá, né? Tem que ter sua vida, tem que fazer suas experiências. A autoterapia, ela pode ser 24 horas, a autoterapia, né? Porque a sua terapeuta não vai estar 24 horas com você. É, você mesmo. Então, por exemplo, se você vai ao médico, o médico identificou ali o seu problema. Ele passa o medicamento para você melhorar. Ele vai falar, vai fazer isso durante tanto tempo. Ele não fica te ligando para saber se você está tomando remédio. Olha, tá na hora da medicação. Mas não vai. Não vai. Então, ele passa a orientação e confia que você vai ter essa responsabilidade de cuidar de você. De
fazer o uso ali da medicação. Então, é a mesma coisa, às vezes eu recebo pacientes que estão, vamos dizer assim, pegando fogo, com a sua casa pegando fogo, então que é algo emergencial. E aí, fica assim, falar, não funciona, mas só que quando você vai, quando a coisa está pegando fogo, exige um tempo, não existe fórmula mágica, energético, quântico, não é miojo, não fica pronto em 3 minutos. Eu costumo sempre dizer para as minhas clientes, né, que o processo deve ser consciente, né, consistente e gradual, né? Por quê? Naquele período eu vi que eu pude perceber que levou um tempo. A gente quer arrancar tudo aquilo de uma vez, é óbvio, porque ninguém quer o sofrimento. Mas assim como levou um tempo para me construir aquela relação, aquele relacionamento, aquele sentimento, aquela afetividade, aquele apego, tudo aquilo, obviamente que vai levar um tempo para desconstruir tudo aquilo. Uhum. Da mesma forma que levou esse tempo, que foi um tempo, né? E é interessante que para ter sido construído tudo aquilo nessa relação que eu vivenciei, não tinha o consciente, né? De uma certa forma. Foi tudo muito inconsciente, mas foi gradativo e foi consistente porque eu fui ali lutando para levar aquela relação, né? Porém, depois que eu iniciei ali com o divórcio energético, psicólogo, terapeuta, né? Eu quero deixar bem claro, como a Kelly falou, eu procurei todos os meios, porque foi algo muito pesado, né? A minha irmã, Michele, né, que está aqui na live também, quer dizer, ela até falava assim, nossa, tua vida mudou depois daquela relação. Não é que mudou pela pessoa em si, mas é porque foi algo realmente, foi uma das relações mais abusivas, mais profundas que eu vivenciei. E aí, como você falou, foi as outras relações, elas mexeram como que um pouquinho na ferida. Essa foi lá mesmo e, usando aqui o popular mesmo cearense, arregaçou as feridas todas e então ficou ali um mar de coisa sanguinolenta para se cuidar, né? Porque é tão interessante que a gente não vê a energia, a gente não vê a emoção, a gente não vê o espiritual, a gente só vê o físico, né? O que é perceptível a nós é o físico. Mas quando você vivencia algo muito profundo na área da energia, na área espiritual, na área emocional, na minha experiência, eu gosto muito, eu aprendo isso lá no meu grupo terapêutico, né, os 12 passos, que a gente sempre tem que se referir a gente, porque a experiência de cada um é diferente e a gente sempre vem para a primeira pessoa, para a gente sempre estar se resgatando, sempre se olhando, né? Tem também a questão dos 12 passos, que eu já estou fazendo pela segunda vez, que é um projeto da Igreja IBC de Fortaleza, a Igreja Batista Central, que são 12 meses, perdão, são 9 meses, esse programa terapêutico. Na verdade, é um programa, é uma caminhada espiritual, onde você vai estar também trabalhando, desenvolvendo o seu emocional. E isso é muito maravilhoso. Então, eu procurei todas as ferramentas possíveis para que eu tivesse esse desenvolvimento pessoal, para que eu chegasse onde eu cheguei, para que eu pudesse mudar a história, né? A Kelly, mais do que ninguém que possa estar nessa live, ouvindo essa live, sabe o contexto histórico que está por trás, né? De Joselma para trás, né? Não, e você sabe, tia, porque assim, uma das coisas maravilhosas que tem quando você faz um trabalho desse, vamos colocar nível de cura na alma, nível de cura no DNA, isso revela. Quando cura você
Você abre essa cura para os seus ancestrais e para os seus descendentes. Então, a chance dos seus filhos, por exemplo, de passarem por esses desafios, começa a mudar. Então, assim, quando você faz isso, você acessa essa cura, você cria uma transformação na sua vida, isso também ancora mais essa energia no planeta. Então, eu lembro que quando eu ficava lá com a minha mãe, né, olhando para as histórias da nossa família, para os desafios, muitos. Mano, como é que o pessoal ia fazer diferente? Foi criado num ambiente totalmente abusivo, né? Era a criação da época, era a criação. Então, assim, você pode ficar preso na reclamação, na culpa, ou você pode escolher mudar a história. Então, eu vejo... Ou na acusação, né? Que a gente foi porque é meu pai, foi porque é minha mãe e tal. Eu realmente decidi, naquele período que a gente se conheceu e que eu fui conhecer, né, a história da família, da biológica e tudo, e que eu vi todo o cenário, eu realmente decidi dar um grito, tá? Por todas as mulheres que antecederam antes de mim, na minha geração. Gritar aquilo que elas não puderam gritar, sabe? Fazer aquilo que elas não puderam fazer, que foram oprimidas, deprimidas, né? Não puderam ser donas de si, não puderam ser protagonistas de suas vidas. Então, daquele tempo para cá, foi isso que eu comecei a trabalhar. E realmente isso existe. Sim, eu lembro que até numa das nossas conversas a gente falou sobre empreender. Sobre a questão de empreender. Repete um pouquinho. Tá ouvindo? Repete só um pouquinho. Que a uma pessoa falando. Só um minutinho aí, por favor. Repete só um minutinho. Isso aí que você falou. Eu falei que teve até numa das nossas conversas sobre empreender, né? O quanto as mulheres ainda não sabiam o que era isso. Então, essa geração, né, que vem antes de mim, o quanto, assim, só por uma questão de quem vai ouvir depois e tal, mas a mulher nordestina, ela foi criada normalmente para estar em casa, cuidando da família e dos filhos. Então, de pensar que ela vai ter um negócio, que ela vai estudar, é uma coisa que ela acaba rompendo padrões. Isso. E aí isso quantas vezes até impacta. Então, até eu lembro assim que comigo, por ter isso tão forte assim na família, para pensar e ir para casa, cuidar da família, para mim é como se fosse um castigo. De tão desafiador assim que é, porque eu falei, não, eu quero ir para a rua, eu quero trabalhar, quero fazer outras coisas, estudar. Então, assim, o cuidar de uma família, estar em casa, dedicar também, que é uma coisa maravilhosa, no meu sistema de crenças era algo terrível. Terrível. A gente vê as coisas ao contrário, né? E aí, com essa questão, com esse entendimento, a gente consegue ter um novo olhar para tudo, na verdade. Eu vi o quanto que eu pude ver o quanto eu repeti padrões que veio lá de trás, né, também. Repetir padrões comportamentais, emocionais, né, digamos até geneticamente falando, né. Eu estou agora estudando um pouco também sobre a epigenética, né, que aí explica também muita coisa. A gente tem que saber separar o que veio da energia, o que veio da cultura, o que veio da história, o que veio da hereditariedade, porque é um conjunto de coisas que você recebe, né, lá de trás, e que pense aí que você nem sabe nem que recebeu, imagine administrar todas essas coisas, né? As pessoas não entendem. Tem o seu lado positivo, né, que a gente chama das virtudes,
Tem virtudes que a gente está trazendo dos nossos ancestrais, como a coragem, a força, a dedicação. Mas algumas dessas virtudes podem ter sido desenvolvidas através de uma dor muito forte. Então, às vezes você fala assim, poxa, eu tenho medo de dar aquele passo. Você não entende o porquê. Até que você olha para aquele desafio, libera essa emoção, libera esse sentimento e você consegue avançar. Então, eu acho que foi uma das coisas assim, mais incríveis assim, que eu pude aprender dentro do Theta Healing, que são começar a identificar aquilo que está te gerando desafios, que às vezes pode estar vindo de um nível genético, de um nível histórico, do nível de alma, ou ali da tua barriga, né? Da barriga da sua mãe, desde a gestação. Quando você identifica isso, você consegue liberar, trazer as virtudes que você necessita, que a sua alma está requerendo, para seguir adiante, e aí tudo muda. Tudo muda, a tua percepção muda. E aí você fala, nossa, eu convivia com esse sentimento e não sabia. Até que você consegue liberar ele. E eu acho tão incrível assim a vida, porque ela vai te mostrar isso, ela vai te dando sinais. Até que chega uma hora que ela grita. Ela para, você vai ter que olhar para isso aqui. Senão você vai continuar sofrendo. Vai doer cada vez mais. Aí você tem que parar para olhar. Eu costumo dizer que esse grito, ele é um transbordar. Nesse momento, naquele momento que eu te conheci e tudo, eu vi que já não, o processo tinha chegado ao limite. Aquele processo repetitivo, aquele lixo todo dentro de mim. E com e com tudo aquilo que eu vivenciei naquela relação, é como se tivesse transbordado. Transbordou. Não tinha mais como eu dizer assim, não vou olhar para isso aqui. Não tinha como, né? Eu tive que literalmente, forçosamente, a começar a olhar. Não tem mais como. Então, qualquer ser humano, eu acredito que vai chegar um momento, né? Como você está dizendo, que vai gritar ou que vai transbordar de tanto lixo. Porque é aquela velha história. A gente até às vezes, sim, no inconsciente, mas a gente às vezes até percebe, sente que tem lixos emocionais, lixos energéticos, mas a gente vai sempre colocando para debaixo do tapete. E vai sempre procurando mascarar com outras coisas. Sim. Sempre procura mascarar, né, amenizar com outras coisas, com a autonegação, né? Às vezes substituindo por coisas que de uma certa forma vão trazer prazeres e que vai te tirar daquela dor. Mas vai chegar um dia que vai gritar de forma diferente, né? E esses dias eu estava pensando sobre isso. Eu estava conversando, acho que era com a minha filha, falando para ela, que bom, falando para ela o quanto eu era grata, de estar tendo oportunidades que minha mãe não teve, né? Às vezes a minha filha chegou para mim e disse assim, mas a senhora vai ficar se tratando com medicação, vai ficar se tratando com psiquiatra, isso, aquilo. De minha filha, eu agradeço a Deus. Talvez se a minha mãe tivesse tido a oportunidade que eu estou tendo do conhecimento, né, das medicações que foram criadas de um tempo para cá, que tem medicações para bipolaridade que foram criadas, que são novas e que são excelentes para amenizar os sintomas. Então, se ela tivesse tido inúmeras oportunidades que eu estou tendo hoje, talvez ela estaria tendo uma vida, a vida dela esse momento, né, da idade, da melhor idade, estaria sendo bem melhor a qualidade de vida dela. Então, eu estou tendo a oportunidade de conhecer, de vivenciar coisas que a minha vida na fase idosa terá mais qualidade do que a da minha mãe. A da minha mãe está tendo mais qualidade do que a da minha avó. Talvez a da minha avó teve mais qualidade. Então, a tendência é essa, é nós melhorarmos, evoluirmos, crescermos, nos limparmos
esse que deve ser o caminho, na minha concepção. Sempre para o melhor, mas há um preço, há um processo, há uma renúncia, há uma busca para que a gente venha chegar a esse ponto. Sim, não é verdade? Tem uma dedicação ali. Tem momentos que você vai olhar assim e vai falar, cara, eu não estou entendendo nada. Estava muito melhor quando eu não sabia dessas coisas. Eu estava passando... Vamos voltar a ser ignorantes, que não tinha responsabilidades, não tinha, né? Não precisava muita coisa. Eu já tive, assim, milhares, assim, de conversas, assim, com as pessoas que... Eu tive a oportunidade de atender, né? Que eu falo assim, a cura do outro é a minha cura também. Por acaso a gente se conecta com a história das pessoas, assim, e aí eu já tive esse feedback de pessoas que falam assim, poxa, graças a Deus que eu conheci, né? Graças a Deus, primeiro a Deus, que existe, e que você pôde trazer de alguma forma, porque, por exemplo, uma situação de trabalho. Em outros momentos eu acharia que isso era pessoal, mas não. Então você vê que é muito mais além do que a gente consegue explicar, assim, né, dos benefícios que a pessoa tem quando ela começa a se conhecer. Quando ela começa a entender que, às vezes, sentimentos, emoções que estão regendo a vida dela, trazendo dificuldades, que, às vezes, tem situações que estão sendo repetidas, né? E se ela fica no lugar ali achando, estão fazendo isso comigo, vamos dizer assim, no lugar de vítima, a coisa não muda. Mas quando ela pega e fala assim, não, vamos olhar para isso aqui, vamos ver o que eu posso mudar. Ela se torna protagonista da história. Então, mesmo que às vezes você fale assim, mano, é tanta coisa que eu tenho que mexer aqui, cada vez, cada dia tem seus próprios desafios, tem as suas próprias bênçãos. E para mim, assim, é muito bom poder ter paz, sabe? Ter paz no coração, ter paz no teu dia. Poder você saber que você está caminhando na vida sendo apoiada por Deus, sendo apoiado por universo, sabendo que Deus te ama verdadeiramente, sabe? Então, assim, e que a tua presença no mundo é importante, sabe? Às vezes, essa história que você passou, toda essa vivência que você passou, ela vai servir para ajudar outras pessoas. Sim. Ela vai servir para ajudar outras pessoas. Então, aí você vê que também não foi em vão. Não foi em vão isso que você passou, sabe? Então, hoje, se você está no lugar de hoje, é porque tem toda essa dinâmica que aconteceu na sua vida também. Que você pôde mudar. Dá um norte, né? Dá um significado também. Exatamente. Então, e aí você se torna agradecido assim, por tudo o que você vivenciou até agora, porque isso foram chaves que você foi encontrando na sua vida para poder estar aqui hoje, para poder estar compartilhando isso hoje. Eu costumo dizer que é um caminho sem volta, viu? Né? O autoconhecimento, você entender a dinâmica da sua vida, da vida do outro, você perceber isso, como você disse que é um dia de cada vez, lá no processo dos 12 passos, eles ensinam tanto você se relacionar a você e também que é um dia de cada vez, né? São algumas regrinhas que a gente aprende lá, viver um dia de cada vez. Eu, como tenho algumas limitações a mais, eu estava ouvindo dizendo, não, o meu caso não é um dia de cada vez, é 1 hora de cada vez. É 1 hora, porque a gente tem que se conhecer, né? Quando eu uno os sintomas aí da bipolaridade com o TDAH, eu digo, não, tem que ser 1 hora de cada vez. Porque realmente é muito complexo para a minha cabeça, é muito complexo, né, para a nossa vivência. E a gente se conhecer. Às vezes pode ser 1 semana de cada vez, 1 mês de cada vez, um dia de cada vez, 1 hora de cada vez, né?
fato de você se conhecer, você consegue comunicar isso com mais facilidade. Então, você vai comunicar para as pessoas que te conhecem, olha, eu funciono nesse jeito. Eu tenho mais facilidade, ó, aqui eu tenho um pouco mais de dificuldade. Então, você, nesse processo de conhecer, você consegue se comunicar melhor. Isso. Isso é muito maravilhoso. Porque a gente tem que se comunicar com a gente e com o outro, né? E com o Criador. O Criador. Mas é isso, eu acho que a gente foi hoje, assim, bastante coisa de uma forma bem geral, né? E só fechando, né, do divórcio, geralmente é indicado por aquelas pessoas que terminaram o relacionamento, que percebem de alguma forma, continua pensando na pessoa, que não consegue se livrar, né? Não consegue sair daquele looping. E, então, essa é uma boa indicação, né? E os próprios desafios. Vou fazer a pergunta. Se por acaso eu criei realmente esse desafio, o que eu estou aprendendo? Que virtude eu estou aprendendo? As coisas não se criam à toa. A gente tem uma certa parcela de criação. Então, você está aprendendo. Somos co-criadores, né? Co-criadores. Nosso pai é criador e nós somos algo que eu aprendi muito. Nunca esqueço, de manhã eu acordo, vamos lá, Espírito Santo, vamos co-criar hoje junto comigo, né? E a gente vive nessa cocriação de emoções, de sentimentos, de coisas, de trabalho e de tudo. Nosso tempo já acabou. Quando a conversa tá boa, o tempo passa rápido. Eu já quero que, Kelly, você deixe aí suas redes sociais, seu contato, né? Para quem precisar. Quem tá precisando aí fazer esse divórcio energético, é muito maravilhoso, muito importante. E a gente já vai se despedir. E vamos ter aí outros momentos, né? Se Deus quiser. Com certeza. Então, eu estou na fisioterapia quântica, então pode me achar nesses canais. Qualquer ideia, qualquer coisa assim que queira saber, pode perguntar. Pode perguntar, mesmo que fale, isso é bobeira, mas essa bobeira pode estar ajudando uma pessoa. Então, pergunte, se comunique. E eu tenho o maior prazer, eu adoro. Uma das coisas que eu adoro fazer é ouvir as histórias das pessoas e, de alguma forma, estar presente. Então, se a gente puder ouvir o outro com o coração, eu acho que isso já é uma grande cura. Gratidão. Tia. Te amo, muito obrigada. Foi maravilhoso estar com você. Saudade. Isso é muito maravilhoso, viu? Amém. E quando quiser também estamos aqui. Com certeza. E lembrando, gente, que o próximo mês o nosso assunto será o narcisismo. Relações narcisistas. É o assunto do próximo mês. Fiquem com Deus e na paz. Beijo grande. Até. Beijo. Tchau, tchau. Gente, foi muito maravilhoso esse nosso assunto. A Melzinha estava ali latindo, que ela late em tudo que vê, mas deu tudo certo. Espero vocês na próxima sexta, às 16 horas, com o assunto relação narcisista. Fiquem com Deus aí na paz.